Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e manda sua sugestão pra quem você quer aqui, ó. Na mesa com papai. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Lucas! Fala aí, Anderson. Lucas, você ganhou pelo menos um seguidor? Pelo menos um? Que eu te indiquei outro dia, né? Eu ganhei alguns aí. Aleluia! Então alguém tá vendo, né? Lucas, aconteceu um fato interessante no último final de semana. Fui a um evento. Fui convidado para um evento, chegando lá, várias pessoas me abraçando, tirando foto, fazendo selfie, dizendo assim, olha, acompanhe teus vídeos, gosto de teus vídeos. E aí teve algumas pessoas em particular que falaram um vídeo que eu havia postado, ipsis liter, ou seja, ela assistiu o vídeo. E aí eu fiquei intrigado. Fui naquele vídeo e percebi que as pessoas que haviam comentado comigo não curtem, não comentam e não compartilham os meus vídeos, e algumas delas nem me seguem. E aí eu aprendi uma lição. Não pare de fazer o que você está fazendo, ainda que você não esteja tendo apoio de ninguém. Porque tem sempre alguém observando. Hoje a gente está recebendo... Pensa numa mulher bonita. Quando eu desci as escadas aqui, eu falei, pá, que mulher bonita. E eu falo isso com muito respeito, eu já falei isso aqui. Hoje a gente não pode mais elogiar as mulheres, tá complicado. Falar que a mulher é bonita, tem que ser todo delicado, que eu não quero processo. Não quero... Mas que a mulher é bonita, ela é bonita, simpática, com uma energia, né? Ela contou uma história aqui que eu já fiquei... com meus olhos vibrantes sobre o CIEP, Tereza Couri. Acertei? Acertou. Todo mundo fala Couri, né? Todo mundo fala Professora Couri. Tereza Couri. Lembra do Super Gêmeos Ativar? Lembro. Então, muito bem-vinda, obrigado, tá? Trouxe um presente pra gente. Aqui, ó. Primeira convidada que traz presente. Fala desse presente aqui. Me conta o segredo desse presente aqui. Pois é, esse presente é uma forma gentil, né? De quando eu sou convidada para algum local, ministrar uma palestra. Quando eu sou convidada, eu levo esse presente que é feito pela minha filha, que ela trabalha com bolas, né? Já pode até dar a rede social dela se você quiser dar. Clara Balões, né? A Thalita Couri. Ela faz dos mais variados e eu sou muito grata, porque eu penso que quando a gente é convidada ou para ministrar uma palestra ou para estar aqui num podcast, é o segundo que eu tenho a oportunidade de fazer, é porque a pessoa ela tem pelo menos confiança no nosso trabalho, porque o tempo, né, é uma das coisas mais caras que a gente tem, né? Então, eu me sinto honrada. E aí eu quero te agradecer. Ainda te deixei um furo já, também antes. Nem precisa saber disso. Então, pois é o nosso segredo. Deixou de ser. E aí, eu quero te agradecer essa oportunidade de você estar me fazendo eu que agradeço. Na verdade, eu falei isso aqui na semana passada. O podcast Conta Aqui, ele já tentou trazer muitas pessoas e a gente entende. As pessoas têm suas agendas, têm suas prioridades. Ser lembrado é muito bom. Ser honrado, melhor ainda, né? Sim. E eu gostaria muito de... Eu já tinha assistido pessoalmente, eu te vi uma vez numa palestra de um partido político. Me empolguei, mas não tinha seu contato. A doutora Dani veio aqui e me passou e você aceitou de bate-pronto. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua história. Essa professora que hoje atua com essa galera da política. Como é que... Isso. Você me contou muita coisa bacana no bastidor, que já dava um podcast lá, né? Não é isso? Já. Fala um pouco aí. Quem é a Tereza? Uma professora que teve a oportunidade de ter sido convidada para... Professora de que matéria? Português e literatura. Então lascou comigo, que eu falo errado pra caramba. Eu falo muito errado, lascou comigo. Professora de primeiro segmento, quando eu dava aula, de português e literatura. E aí, eu tive a oportunidade de ser convidada para implantar um CIEP, que isso foi em 1984, por aí. E aí, fui selecionada, tive a oportunidade de conhecer, foi aí que eu entrei na política. O CIEP é lá em Campo Grande, que antigamente o nome de CIEP Nação Chavante, hoje é CIEP da Cirbeiro. E quando eu me vi, eu estava na política. Comecei a participar dos eventos da época no partido, era o PDT, conheci o Brizola pessoalmente, conheci o professor Darcy pessoalmente, porque era um processo de implantação, né? Toda aquela equipe também. E aí a minha vida mudou. Eu fui candidata também a deputada, e tinha um título
deputada dos CIEPs naquele período. Eu não conhecia nada, não sabia o que era uma legenda, não prestava atenção nas questões jurídicas e contábeis, na estratégia. E a estratégia naquela época foi unir 12 pessoas, 12 professores. Uma amiga abriu a casa dela, a Tiana, e ali a gente ficava. Naquela época podia usar camiseta, podia fazer panfleto, eu fazia no stencil naquela época. E aí comecei por conta, talvez, do meu estilo de ser, do meu jeito de ser, comecei a frequentar os bastidores da política. Candidata mesmo, tu só foi uma vez? Não, fui 3 vezes. Ah, 3 vezes? Uma eu tive 4.073 votos, a outra eu já era assessora do então Conde, eu fui assessora do Conde, e o Conde pediu que eu viesse candidata, por conta, tinha uma história de não ter mulher nas legendas, não ter mulher. As mulheres, isso é um assunto também muito forte. É complexo uma mulher se candidatar, por várias questões, né? E aí eu fui candidata de novo, porque não tinha uma nominata completa, aí já tinha 3.000 e poucos votos, eu não gosto de falar poucos, eu gosto de falar precisos, mas não vou me lembrar. Aí depois, numa terceira vez também me pediram, não, Tereza, não tem legenda. Eu já nem estava mais na minha base, eu estava lá no centro do Rio de Janeiro trabalhando. Para completar a legenda ali, eu tive 2.700 e poucos votos. E aí eu fui me tornar palestrante exatamente, e depois me tornei cientista política, para saber onde é que eu havia cometido os equívocos. Onde foi que eu havia errado, né? E aí fui me aperfeiçoando, fui estudando, aí estudei MBA em marketing, aí fui estudando gestão pública, porque aí eu fui estudante da Fundação Getúlio Vargas, de gestão. Eu fui tentando, aí acabei de falar, me tornei cientista política, depois fui fazer coach, né, que é uma metodologia que fala muito do eu, do autoconhecimento, principalmente, para começar, para tentar entender todo esse cenário que eu vivi enquanto professora, enquanto pré-candidata, candidata, e todos os benefícios que eu recebi. Porque porque aí você passa a ser uma pessoa de número. Aquela é a Tereza Cury, de 4.073 votos. Quem se torna candidato tem que levar a campanha muito a sério, porque você se torna um número. Um número. Ah, aquele ali só teve 200 votos, só teve 50 votos. Então, é uma questão muito séria o processo político. Eu tive 300 votos, mas ninguém quer falar comigo. Bom dia! Quem é o senhor? Quem é o 391 votos? Tô último da fila lá. Mas tudo depende das circunstâncias, sabia? As minhas circunstâncias foram tensas. Pois é. Que eu nem vou contar, senão vai virar uma terapia. E a senhora não é psicóloga. Mas eu estudo psicanálise. Eu sou psicanalista em formação. Mas eu gostei daquele negócio, cara. É um negócio que gosta. É muito bonito, porque a política, sabe? A questão são as pessoas. Porque como tudo na vida, né? A política se for, definição de política, tem lá milhares e milhares de definições. Mas o que é a política? Vem de polis, vem de politique, quer dizer cuidar do homem da cidade, cuidar do bem comum. Então a gente quer ajudar, a gente quer cuidar. E quando você está num processo político, você tem a oportunidade de ter a caneta na mão. A de montar projetos de lei de acordo com as demandas ali que você conhece. O que a senhora acha que é mais difícil? É muito bonito. O que é mais difícil? Ganhar uma eleição ou ser reeleito? Ganhar uma eleição é complexo, é dificílimo. Ser reeleito, se não fez um bom... Não sei se eu vou saber te responder. Ser reeleito, se não fez um bom trabalho, vai passar vergonha, se não levar o mandato a sério. Então, para ser reeleito, ele tem que mostrar o que fez no seu mandato. Não, eu acho, desculpa interromper. Pois não. Eu vivi isso na pele, uma única vez. Quero poder ter essa experiência de novo, mas quero ir mais estruturado, porque eu não o fiz. O processo de campanha eu achei muito pesado, desgastante. Sim. Fisicamente, emocionalmente, tenso. Você vê os olhares, as pessoas. Eu tive situações o fulano veio aqui e falou de você. Eu falei, mas quem sou eu? Pô? Veio aqui e falou. Eu não sabia que eu tava nesse nível, sabe? Assim, de olhar. Mas eu percebi que muita gente ganhou a eleição com tantos mil votos, depois nem reeleito foi. Não.
Não, não é. É um micão, hein? É mico. É coisa feia, micão, né? Hein? É coisa feia, porque... E outra coisa, você vir pela primeira vez também é complicado. Porque você vai a um partido, se filia aquele partido, se for de acordo com o seu íntimo, né? Com a sua vocação, se vai de direita, se vai de esquerda, se vai de centro. Só que você tem que mostrar ao partido quem você é, a tua história, para que depois, realmente, o partido acredite em você. Tem interesse em investir em você. Exatamente. Se você não mostrar o seu potencial de cara, não adianta chegar para contar história. Tem que mostrar. O poder de mobilização, o poder de trabalhar a sua imagem, o seu mandato, tem que ter muita estratégia, tem que ter cuidado, tem que ter tudo muito, muito, muito cuidadoso mesmo. Eu estou até repetindo, mas porque quando você, por exemplo, é eleito, você tem que ter cuidado com a sua fala. Você tem ali uma pessoa que pode ter sido seu eleitor, porque todos vão dizer que votaram em você. A gente viu em 2022 aqui, que eu na época fui um árduo combatente, e isso foi um pouco que me prejudicou, porque eu era candidato por um partido que apoiava o então presidente. Sim. E aquela galera que estava ao redor de Bolsonaro, desculpa, a maioria só fez pataquada. Inclusive uma deputada federal que às vésperas da eleição me saca uma arma e sai correndo atrás de um camarada. E quando eu falei assim, cara, tu é deputado federal. Então é isso que a senhora falou, você vai ter que mudar algumas coisas, algum comportamento. É como se você se anulasse para algumas coisas, né? Tá rolando uma polêmica agora aí de um senador. Eu nada contra nem a favor o show da Madonna, né? Cada um tem seu pensamento, eu tenho o meu, não quero discutir. Que alguém falou assim, pô, mas você foi no show da Madonna. O cara falou, cara, minha mulher, a mulher que tá casada comigo há tantos anos, que chora comigo, que sofre comigo, tá na guerra comigo, me pediu. Eu acompanho Madonna desde adolescente. Me leva? Eu levei a minha mulher. Eu não fui lá porque eu sou fã da Madonna, porque eu sou do Lula. Levei minha esposa. Só que o pessoal falou o quê? É o senador que outrora tá batendo. Sua vida muda. Muda. A vida muda e nem todo mundo tá pronto. Mas o que eu queria entender é o seguinte. Como é que a senhora, de professora, criadora, ou podemos dizer, implantadora de CIEP, candidata, secretária, hoje a senhora em off falou pra mim que a senhora foi fazendo cursos. Sim. E hoje a senhora é considerada Master Coach. Sim. E eu fiz uma pergunta pra senhora em off que vou fazer aqui com as câmeras ligadas. Sim. Como a senhora responde ou reage ao que hoje nós temos dessa figura do coach que ficou estigmatizado, ficou aquela coisa pejorativa, virou meme. Virou. E como é que a senhora lida com isso? Pois é. Seguinte, eu não parei de estudar até hoje. Eu tenho 67 anos, eu estudo até hoje. Para tudo, foca a imagem. Eu comecei... Ai, que mulher bonita. 67. Aí, sem filtro, hein, pai? Aí, novinha, tu que posta, faz o filtro, salva. Aí, antes de postar o que já tá salvo, tu joga um outro filtro. Que quando a gente se encontra, dá quase vontade de chamar o Celso Russomano, dizer assim, não é o que tá na foto, não. Aí, tirou onda agora, 67. 67. E aí, o que acontece? Sempre estudando, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Toda a minha experiência, até de criança, eu chamava... eu vou responder a tua pergunta. Eu chamava as crianças, eu tinha 10 anos, eu me lembro, eu chamava as crianças vizinhas para que eu fosse dar aula. O banco era a mesa, as crianças sentavam no chão. Então, eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? E que estudo até hoje por conta da complexidade que é a saúde mental hoje das pessoas, né? Então, quando eu comecei a estudar. Quando eu fui ocupar, logo depois que eu fui candidata, que eu tive 4.073 votos, que eu recebi, na escola que eu dirigia naquela época, na Ilha do Governador, recebi um próprio secretário de Ação Social, naquela época chamava-se Pedro Porfírio, faleceu infelizmente. Quando ele me convidou, eu já tinha 3 faculdades já naquela época, e fui concorrer com outras pessoas. Então, eu acabei sendo aprovada e fui ocupando cargos por conta dos meus estudos, do meu jeito de ser, né? E por conta que eu até costumo dizer o seguinte, isso é importante falar.
De acordo com Goleman, você tem o QI e o QE. O teu QI, você é chamado pela sua condição acadêmica. E o teu QE, aí você é chamado. Ah, ela tem isso, então, entre ela e outras, eu vou selecionar a Tereza. Aí eu fui ocupar um cargo muito alto na gestão do Marcelo Alencar e com Pedro Porfírio. Aí depois, eu fui permanecendo porque eu tinha um QE, que é o quociente emocional. É de como eu tratava o outro, como eu lidava com as circunstâncias, com as crises. Então, não adianta também você ser chamado para um local, ficar ali, mas se você não tiver atitudes, comportamentos, regras, cumprir as regras ali daquele espaço, você também não fica. Então, eu fui selecionada num primeiro momento por conta das minhas questões acadêmicas. O currículo, e depois eu fui ficando por conta do meu jeito mesmo de ser, de conduzir. Eu procuro ser bem... O equilíbrio, né? O equilíbrio, para mim, é a chave de tudo, é você manter o equilíbrio, senão você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. E foi isso, aí fui chegando, depois o Pedro Porfírio virou vereador, fui trabalhar com ele na Câmara, e depois fui assessora de outros 2 vereadores, e sempre estudando, até que quando eu me aposentei, eu sou servidora pública, aposentada, professora de 2 matrículas, o que eu vou fazer? O que eu tenho de melhor? Né? Aquele trabalho de autoconhecimento. E agora? Estou aposentada. Aí eu falei, não, eu vou montar uma empresa, que é a Coure Consultoria e Marketing, que é a minha empresa, e vou continuar ajudando as pessoas. Como? Através de palestras educacionais, porque eu já tinha sido professora, empresariais, que dentre as minhas formações, são 9 pós-graduações. Eu sou pedagoga empresarial, comecei a ministrar palestras para empresas, mas eu sempre era chamada para dar sugestões, mentorias para um candidato ou outro. Aí me veio um estalo assim, eu vou ministrar palestras para os partidos de marketing político eleitoral. Aí fui estudar ciência política, fui estudando. E independente de serem políticos ou não, eu fiz coaching, eu vou responder a questão do coaching, fiz coaching, life coach, team coach, coach de carreira, executive coach. Quando as pessoas me dizem assim, eu também sou coach, aí eu pergunto, qual foi a escola que você estudou? Qual foi o tempo que você ficou? Quais são as referências que você tem? Porque é complexo. O processo de coaching, eu até expliquei a você. Então, como tem maus profissionais na medicina, no direito, na minha carreira de professora, tem esses profissionais que dizem que são coach, mas não usam a técnica, ou usam a técnica talvez de uma forma indevida, porque existe uma técnica. Hoje, depois de 16 anos, eu já fiz um método Tereza Cury. Eu faço a junção de pedagoga, que sou psicopedagoga, com mais o pós-graduação em psicologia que eu tenho, com mais o processo de coaching que eu aprendi na Sociedade Latino-Americana de Coaching, na Academia do Coach, tudo em São Paulo. Porque naquela época, 16 anos atrás, não tinha, né? E depois, até chegar ao Master. E aí eu quis trabalhar Master Coach com foco em política. Fui tentando ser coerente, mas no fundo, ajudar o outro a atingir o seu propósito. O coach, ele trabalha o teu estado atual para o seu estado desejado. Isso vira até um jargão nas nossas fundamentações, e a gente estuda esse espaço aqui. E nesse espaço a gente estuda planos de ações. Antigamente eu só fazia presencialmente, que eu queria olhar no olho, sabe? Eu queria ver. Veio a pandemia e eu consegui... me adequei lá com uns recursos audiovisuais. A senhora contou uma experiência interessante na pandemia. Compartilha com a gente aqui. A senhora foi vivendo a pandemia até aqui? Teve aquele período da pandemia que a gente não podia chegar na porta. Né? Você não podia nem falar com ninguém ali. E aí eu comecei a arrumar casa, até que eu me vi botando parafusinhos dentro de saquinho. E detalhe, eu botava os parafusinhos por tamanho. Cada saquinho tinha um tamanho, não botava. Eu falei assim, Tereza, pode parar aqui, que você chegou no ápice do que não tem o que fazer. Não é possível. Aí eu falei, peraí, o que eu vou fazer? O que eu tenho de melhor
para ajudar o outro, ouvir o outro, porque o ouvir é muito complexo, saber ouvir. Saber ouvir é muito complexo. E eu tinha essa expertise, eu tinha estudado para isso. Liguei para um partido, ligou para o presidente de um partido, né? E aí disse para ele, eu quero fazer processos de coaching de forma gratuita. E lá se foram 400 sessões de coaching, gratuitamente, para os pré-candidatos daquele partido. Ainda propus fazer 3 processos de coaching para cada candidato. E aí foi riquíssimo para mim, porque eu atingia todos os níveis de pessoas, né? de estilo, de vivências. Então, eu me enriquecia com aquele diálogo, eu precisava dialogar. Me parecia igual aquele filme que tinha a Bola Wilson, o Náufrago, né? É. Eu precisava dialogar, eu precisava conversar com as pessoas. E as pessoas, por sua vez, precisavam falar. E aí foi um sucesso. Foram 400 sessões para mais. Eu falo isso, mas é uma estimativa. E foi um período muito rico. Também continuei estudando. Fui estudar como é que eu caprichava mais ainda no PowerPoint. Hoje você é contratada por partidos ou por políticos? Várias formas. Eu posso ministrar uma palestra para todos os candidatos. Ainda sugiro para aproveitar e levar 3 ou 4 pessoas do seu grupo, do seu time. Eu sugiro que leve o coordenador de campanha, a coordenadora de agenda e o coordenador de mídias. Mas tu já foi contratada para ser exclusiva? Não. Um candidato falar assim, não, tu não vai trabalhar para ninguém. Para ninguém, ainda não. São vários partidos. Isso que tá faltando você de ganhar a eleição, contrata a Tereza. Porque eu, se eu tiver dinheiro na próxima eleição, a Tereza vai ser meu lado aqui, ó. Principalmente essa questão emocional. Porque o meu problema com a política é o seguinte, eu amo gente. Até a página 2. Até a página. Eu não sei bajular. Entendi. Eu não sei se... E outra coisa é que eu não sei sacrificar as pessoas. Sim. Eu não sei dizer para uma pessoa assim, eu quero você domingo, 10 horas da manhã, em Copacabana. Cara, domingo, o cara trabalha de segunda a sábado. Vem se você quiser, eu não vou saber fazer aquela coisa, sabe assim? Vai reunião que acaba à meia-noite, 1h da manhã. Eu gosto de acordar às 5h da manhã, correr na praia. Então eu quero ser um político, mas que tenha outra vibe. Eu sou quase um gabeira. Assim, sabe, assim, meio zen, assim, boa noite, gente. Não quer me ouvir, não? Beleza, segue teu caminho. Então eu preciso de gente como você, que traz esse equilíbrio emocional. Eu sempre digo isso, eu falo eu te amo e vai a merda com o mesmo tom de voz, viu? Minha fisionomia não mudou. Eu não mudo minha fisionomia, eu falo assim, eu te amo, vai a merda, ó. Do mesmo jeito. Então, assim, eu não tenho paciência com algumas coisas. Ah, você tem que estar aqui tal hora. Por que tem que estar tal hora? Não, responsabilidade, beleza, mas qual é o objetivo dessa reunião? Se ela não tem funcionalidade, não tem por que estar aqui, vamos fazer outra coisa. Mas eu tô aprendendo. Anderson, posso dar uma dica em cima disso? Por favor, de graça. Uma Master Coach na minha frente, de graça, me fale tudo. Olha só, se os pré-candidatos, eu quero falar pré-candidatos nesse momento, se os pré-candidatos montam uma equipe, que seja num primeiro momento de voluntários, que geralmente são os voluntários que já sabem que ele vai ser candidato, e se tem um trabalho, uma palestra, uma motivação sobre qual é o propósito de vocês na equipe, trabalhar autoconfiança, trabalhar valores, competências, habilidades dessa equipe, ela vai ficar fomentada o tempo todo para fazer essa campanha. Porque quando você tem que cobrar a equipe, tem alguma coisa errada. Quando você tem que cobrar, olha, você tem que estar aqui. Não, eles têm que ter a consciência de que tem que estar lá. Tem que ter paixão, né? Entendeu? Paixão, comprometimento, sabe? Entender qual é. Porque a equipe, será que essa equipe sabe qual é se naquela conversa entre o pré-candidato e a sua equipe, será que os compromissos foram acordados? Será que foi trabalhado toda a importância que é esse processo eleitoral para o time? Que quando o candidato ganha, o pré-candidato, todos ganham, não é? E trabalhar mesmo a emoção de cada um. E aí não, geralmente se contrata ou se só avisa depois. Não tem um trabalho de autoconsciência, autoconhecimento, autocomprometimento, autorresponsabilidade. Desculpa, é muita emoção que você fala que tem que imprimir numa campanha? Tem. Tem, né? Não,
olha só. É bem menos eu só não vou dizer só emoção, porque fica complexo isso. Tem o lado da razão, é por que você me chamou, por exemplo. Não, mas que eu percebo que esse entusiasmo político, sim, ele funciona muito na emoção. Não, olha só, você vai fazer um discurso. Você como pré-candidato vai lá e tem a sua plateia, vai fazer o seu discurso. Se você não implementar ali muita emoção, você não toca no coração do outro. Não toca. Você vai na tua razão, a tua história, mas se na tua história não tiver alguma coisa de emoção, não vai tocar no coração. Sabe? Tem que ter algo em comum com aquela plateia. Inclusive, por exemplo, se você está se naquele público-alvo tem jovens, você pode contar uma história sua como jovem, quando foi jovem. Você hoje é jovem há mais tempo. Se naquela plateia tem idosos, você fala lá da sua avó. Você tem uma avó, você tem que tocar no coração. Porque já anda a situação por si só, a sociedade já anda muito fria. Apesar de que no dia de hoje, o assunto, pelo que a gente vê nas notícias, né, é muita solidariedade e muita união, né, que sirva de exemplo, né, que se não tiver solidariedade, se não tiver união... E fique claro aqui, abrindo um adendo, uma aspas na fala da Tereza, o Brasil não é um país insensível, não é. É um país diferenciado e que pode ter certeza que os insensíveis é bem minoria, entendeu? Os que não estão nem aí para as tragédias é minoria, porque a grande maioria se envolve, se emociona, chora, faz alguma coisa, por menor que pareça. Ontem eu tive essa experiência, por menor que pareça, eu sou muito envolvido com essa questão social. Desde 2009, no Morro do Bumba, eu sempre fui muito envolvido com questões sociais, eu distribuo cestas básicas, é um trabalho que eu faço meu, porque eu já passei fome, então quando eu vejo alguém com fome... Só que hoje eu tô vivendo um outro momento da minha vida que eu não consigo ajudar muito como eu ajudava. Sim. Mas eu ainda consigo dar um telefonema, mandar uma mensagem e alguém vai e faz. E isso é muito importante. Então, o Brasil tem jeito, sim. Tem. O Brasil tem jeito. Olha o exemplo que está acontecendo nesse momento, né? E esse é o grande segredo, né? Você não vive sozinho, você precisa do outro, você precisa de pessoas. E às vezes as pessoas se manifestam de uma forma que nem ela sabia que ela levaria jeito para aquilo, né? Então é só puxar um pouco da emoção e campanha eleitoral tem que ter verdade. O eleitor não aguenta mais quando se tem uma mentira, até porque a mídia está aí, o celular está aí, né? Tudo muito rápido. Não pode ter mentira, tem que ter verdade, tem que ter paixão pelo homem, pelo ser humano, tem que ter realmente uma bandeira que tem a ver com a pessoa. Tem que ter uma bandeira que tem... Por exemplo, eu sou uma professora. A minha bandeira pode ser voltada perfeitamente para a educação, para a cultura, ligada ali. É muito complexo você ser, um exemplo, um bombeiro, até tem a ver. E trabalhar, e a bandeira ser meio ambiente, tem a ver. Bombeiro, mas tem que ser assim, tem que ter coerência. Eu estou entendendo da coerência, sabe? É porque a gente percebe, quando chega a época de eleição, infelizmente, muita gente se utiliza do assistencialismo, né? Sim. Todo mundo é preocupado com o assistencialismo, mas, na verdade, aquele indivíduo não está preocupado com o assistencialismo. Sim. Eu falei isso aqui no dia que a doutora Dani veio aqui, eu falei, você que defende a causa do negro, será que esse candidato realmente defende a causa do negro? Você que tem seu gênero, né? Porque às vezes a pessoa usa uma bandeira para ganhar a eleição e no mandato não tem. E quando a senhora fala do entusiasmo, até no plenário hoje, você não tem mais oradores que você para assistir e fala, caramba, o cara... A gente não tem essa emoção. Vou contar uma fofoca pra senhora aqui. No meu condomínio, semana passada, teve eleição pra síndico. Só acredita que a candidata que apresentou uma proposta legal, com layout, e de mandato, ela ia ser reeleita e tal, ela perdeu pra outra candidata que só falou, meus amigos, vocês podem contar comigo. Pessoal, E a eleição foi feita no pátio, assim, no condomínio, botaram um telão. Ficou muito legal, assim, parecia mesmo um comício, assim, sabe, assim. Ela não apresentou proposta nenhuma, não disse nada, mas ela foi a entusiasmada. E a outra ficou lá no técnico, né, tal. A outra que ganhou a eleição. É exatamente, só foi da emoção. Eu falei, rapaz,
E eu do meu apartamento assistindo assim, rindo pra caramba. Eu falei, que legal, ó. É isso aí, né? É por isso que é importante manter o equilíbrio, ter a razão, mas colocar a emoção também. Porque se não colocar a emoção, não vai tocar no coração do outro. Tem que ter emoção, tem que ter trabalho, tem que ter verdade, sabe? Tem que ter autoconsciência da responsabilidade que a pessoa está assumindo, tem que ter conhecimento, né? Pelo menos os pré-candidatos tivessem noção do seu município real. Quando você é convidada para dar palestra a um partido. Sim. Você já foi para alguma palestra que aquele partido não batia muito bem com aquilo que você acredita? Não precisa falar o nome do partido. Sim, não, sim. E você foi lá fazer, é meu trabalho, né? Sim, Pix, agora é Pix, né? A transferência já caiu, então eu tenho que ir lá, já? Já. Sabe por quê? Porque eu tenho muito cuidado com os extremismos. Eu tenho muito cuidado. Eu tenho, para não dizer que eu tenho uma preocupação danada, porque eles não se ouvem, né? Então Todo fica mundo tem complexo, razão. eles não Todo se mundo ouvem. tem razão. Então o extremismo, e como eu sou do equilíbrio, eu tenho muito cuidado, por quê? Porque eu vou falar com pessoas. E o que eu vou falar com as pessoas, os assuntos, eles podem estar em qualquer lado. Porque eu vou falar de compromisso, de competências, de habilidades, de estratégias. Eu vou falar da dinâmica do dia a dia de uma campanha eleitoral, de organograma, de fluxograma, do cronograma que eles vão trabalhar. Então, esses assuntos, eles cabem para qualquer tipo de partido. Eles cabem para qualquer segmento. Agora, por exemplo, um partido me chamou. Eu vou lá no site do partido, eu vejo qual é a bandeira, eu vejo qual é a filosofia. O estatuto eu dou uma estudadinha assim, rápida. Tu faz o dever de casa. Faço, para tentar interagir com aquele segmento. Se é um outro partido, tanto que eu coloco a bandeira, eu coloco quem me convidou, eu agradeço, porque em tudo e por tudo dai graças, né? Você sabe disso, você é uma pessoa do Senhor também. Então, assim, é uma coisa que só me faz estudar mais um pouco. Que partido é esse? Eu já atendi, o Bravo, eu já atendi assim, ó, online, tá? Processo de coaching. Vem um, ele é líder comunitário. Vem um outro, ele é um advogado. Vem um outro, ele é uma senhora que faz comida. Vem um outro, é um médico. Caramba. Vem um outro, é um policial. Vem um outro, é um pretenso, alguém disse que é miliciano. Esse ganha. Esse tá eleito. Eu tô te dando um exemplo dos tipos de pessoas com que eu lido. Então, eu lido com pessoas de todos os tipos. E depois que eu fui procurar... Então, você não vê um pré-candidato, tu vê pessoa. Vejo a pessoa. É dessa pessoa que eu quero cuidar. Agora, tem os radicais? Tem. E aí eu suspiro, qual seja o segmento, e procuro ver... Quando eu fui estudar a psicanálise... Até porque o tolo que ele mais gosta de ouvir é você tem razão, né? Pois é. Quer agradar um tolo, você tá certo. Acabou. Aí quando eu fui estudar psicanálise, foi um estudo apelativo até. Porque como Freud quase tudo explica, eu queria entender mais ainda a mente humana. Você prefere Freud ou Lacan? O Lacan é um segmento do Freud, né? Mas o Lacan, ele deu umas... mas eu passos. ainda... Mas, olha, vou lhe contar muito rápido, vou falar muito rápido. Eu estou estudando há 1 ano e meio. Eu já comecei dois outros cursos de psicanálise, mas eu fiquei muito chocada com tudo que eu vi. A coisa da loucura, a coisa dos narcisistas, eu fiquei muito assustada com tudo, né? A própria histeria, as neuroses, as depressões, eu fiquei muito assustada. Eu não me senti madura. É porque a gente convive com gente assim que não sabe todo. que assim. Aí você fala assim, agora eu entendi por que fulano faz isso. Pois é. Aí depois, quando eu comecei a amadurecer, que eu fui entender um pouquinho mais do id, do ego, do superego, um pouco. Mas eu me lembro da minha primeira aula, só para você ter uma ideia. Primeira aula, professor, olha, o ideal é vocês lerem os 24 volumes de Freud. É desse tamanho, dessa largura. Aí eu levantei o dedo. Falei, professora, não vai dar tempo para minha pessoa. Porque se eu ler um livro desse por ano, até chegar, vou estar com 90 anos, não vai dar tempo de entender Freud, né? Aí todo mundo na sala riu e tal, porque
é uma mente muito privilegiada. Então, não posso nem te dizer, eu ainda estou ali tentando entender Freud para tentar entender as pessoas, essa liberdade que Freud dá e a gente tentar, através de uma atividade livre, o paciente falar, e ali a gente tentar compor. A minha sugestão para você é o seguinte. Eu já de muito tempo eu desisti de tentar entender a criatura. Então eu prefiro me aprofundar em conhecer o Criador. Sim, boa. Entendeu? Porque mas o Criador disse lá mas porque a criatura é complexa. Tem hora que eu não consigo comigo mesmo, sabe assim? Tem hora que eu olho pra mim e fica assim, cara, por que você é assim com você? É isso mesmo. Sabe? É isso. Mas a gente vai vivendo. Tem pessoas, Bravo, que não precisam de inimigos. Eles são seus próprios inimigos. As atitudes dele. Tem gente que se mata todo dia. Todo dia ele se mata. Música, eu não preciso de ninguém. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. Pois é, porque tem gente que não faz questão de parar. Fala, peraí. Que propósito eu tenho para daqui a 2 anos? Que propósito eu tenho para daqui a 5 anos? O que eu quero fazer na minha roda da vida, né? Que a roda da vida tem a questão da espiritualidade, do entretenimento, tem a questão, o que eu vou fazer com a minha família, o que eu vou fazer com estudar, né, os segmentos da sua vida, as áreas da sua vida. Tem gente que deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é na música do Zeca Pagodinho, que, por sinal, eu amo essa música. Mas que não pensa a vida. E tem pessoas que elas não precisam, volto a repetir, e não são poucas, não precisam de inimigos. Porque elas fazem questão de estarem mal, de não estarem atentas, não estão tendo autoconsciência do que está acontecendo com ela. É a famosa história da inteligência emocional, né? A pessoa, ela tem que ter inteligência emocional, posso resumir por aí, que é o intra. O que é inteligência emocional? O intra é cuidar de você, né? Das suas frustrações, das suas crenças, do seu eu, do que você quer, do seu humor ou mau humor, senão você vai tratar o outro mal. E a questão não é o outro, é você com você. Aí vai resvalar no outro. E ter inteligência interpessoal, sabe lidar com o outro. Se você não vive em sociedade, se você não lida com o outro, não cria vínculos, como você vai conseguir viver? Como? Eu conheço, Deus o tenha, eu conheci uma pessoa que eu falei, meu Deus, será que terão 4 pessoas para carregá-la? Sabe? Então, assim, tem pessoas que não tem jeito. Mas a senhora já sabe, a senhora já percebeu, eu já falei isso aqui em outro podcast. E eu postei, o cara falou que eu falei besteira. Os cemitérios já perceberam isso. É mesmo? Porque agora tu chega em todo cemitério e tem um carrinho. A pessoa bota o caixão em cima do carrinho e uma pessoa só empurra. Pronto. O cemitério percebeu que nem todo mundo vai ter 4 pessoas, uma em cada alça para carregar. Não parece não, mas isso é uma percepção. É verdade. Porque hoje, antigamente você levava, agora você pega o caixão, coloca em cima de um carrinho, até levar o túmulo lá, ou a caixa que seja lá. Uma pessoa consegue empurrar o caixote. Fica parecendo que é uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver com isso aí. Faz sentido. Tem um vídeo na internet antigo, no YouTube, um dos primeiros vídeos no YouTube. Pesquisa depois você aí. Brigou com todo mundo e morreu sozinho. Tem gente assim. Como é que a senhora enxerga isso na política? Daquela pessoa que, tipo, vende aquela imagem de amigo, de irmão. Então tá. E ganhou a eleição. É até difícil ganhar a eleição quem não criou vínculos. Não, mas o cara ganha a eleição como se fosse o ser humano mais fantástico do mundo, depois que chega no poder, sim, botou o bottom aqui e se transforma. Sim. Mas ele tem que ter criado vínculos. Até tem quem não criou vínculos. Mas ele tem que ter criado vínculos com a família. Quando eu tenho uma pergunta no processo de coaching que eu falo assim, quais são os segmentos sociais que você faz parte? Oi? Sim, quais são? Vamos lá, família, vizinhos, pessoal da igreja, pessoal do entretenimento, da academia, da praça, pessoal que você faz parte. Qual é a tua profissão? Isso, você faz parte de algum sindicato, de alguma confederação, federação, associação, criando vínculos.
o pessoal do seu próprio trabalho, o pessoal... por aí. Se não criou vínculos, não tem votos na urna, nas urnas, né? Isso a princípio. Tem que ter vínculos. Geograficamente, onde você, independente dos vínculos, você acredita que vai ter votos. Tereza, eu vou ter votos ali no Meia, porque eu nasci no Meia. Então tá bom, vamos fazer uma estimativa. Juntando geograficamente com o grupo social que você trabalha, ou conhece, ou grupos sociais que você conhece. Quantos votos você presume que vai ter ali? Vou ter 400, 500 votos. Então a gente começa a fazer uma... Tudo bem que a maioria das vezes tem muita decepção. Agora, quem não criou o vínculo, ele tem a equipe que criou o vínculo. Porque cada um da equipe também tem os seus segmentos. E eu falo muito isso. Olha, se você tem uma equipe, cada um da sua equipe é para fazer reunião para você. Para mostrar, principalmente a você, o poder que eles têm de mobilização. Mobilizar pessoas é muito complexo. Você imagina mobilizar pessoas para ir numa reunião de um político. É complexo. Chato. Por isso é que é feio. É feio o político chegar atrasado, é feio. É feio ele falar do outro. Você tocou numa situação que geralmente um plenário tem lá 30 pessoas, uma plateia, né? Se alguém perguntar, você é de direita ou é de esquerda? Eu sugiro as pessoas não tocarem nesse assunto, o pré-candidato. Porque se ele disser que é da esquerda, vamos supor, estou falando, você vai votar em quê? Que às vezes ele é de um partido, mas tem lá de outro. O candidato deve dizer, nesse momento eu vim cuidar da minha campanha, senão não vai conseguir falar da campanha dele. Ele vai criar uma situação ali delicada. Pode propor um outro fórum, um outro momento para falar daquilo. Tamanho extremismo, o diálogo é mínimo. É mínimo. Um não ouve, né? Não tem o cuidado de ouvir o outro. Então, eu sugiro aos seus candidatos, seria ideal você falar, gente, eu vim falar de mim, vim falar da minha história, vim falar o que justifica a minha campanha, vim falar qual é a minha bandeira, por que a minha bandeira, vim falar de plataforma, vim falar do papel do vereador num processo eleitoral, eu vim falar o meu compromisso com vocês, né? A minha história, enfim, é isso. E não precisa demorar mais do que 20 minutos, meia hora, porque ele deve ficar nesse espaço ali. Imagina você lá, falou 20 minutos, meia hora. 20 minutos pra mim, eu falo em 15, então, deixo pronto. 5 de crédito e vou embora. Nada, fica ali mais um pouco, toma o café que a Dona Maria propôs, tira a foto individualmente, sugira ali mesmo na sua agenda, olha, quero sair daqui com 2 novas agendas, hein? Eu preciso sair, olha, tá a Maria aqui que está trabalhando comigo, pode agendar aqui uma pré-agenda. Tira a foto com a galera toda, manda todo mundo colocar no seu Facebook, nas suas redes. Entendeu? Então, o que é um processo eleitoral? É pegar toda a tua história, promover a sua história, dar a sua presença e a sua, vou falar assim devagar, disciplina, respeito ao eleitor. Quando for fazer agenda, faça de qualidade. A pessoa saiu de casa, de repente gastou seu dinheiro, seu tempo para ouvir você. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque hoje em dia, mais do que nunca, eu pensei que isso fosse passar. As pessoas que vieram da pandemia ainda estão feridas. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente com a saúde mental abalada. Tem gente então que não se reergueu financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Não. Então, o candidato tem que ter muita competência em ser humilde, em ouvir o outro, em respeitar também o outro. Então, é um processo mágico. O processo eleitoral, ele é mágico. Você vai imaginar coisas e você vai ver coisas que você nunca imaginou. Você vai ter pessoas que você pensa que ia te ajudar, não vão te ajudar. De onde você menos espera, vão te ajudar. Onde menos você espera, você vai entender o que é uma sociedade. Vai começar a entender o que é uma sociedade. E você tem que entender que você deixou de ser uma pessoa privada para ser uma pessoa pública. Usar e abusar das mídias. Não que a mídia sozinha vai eleger você. Outra coisa, você deve estudar. Estudar a sua cidade. Você já imaginou? Tem candidato que não... Seria o ideal conhecer a lei orgânica do seu município. Ter uma noção de Constituição. Noção de Constituição, sabe? Estudar. Estudar sociologia, estudar as questões comportamentais de hoje em dia, a sociedade de hoje em dia.
sabe? Não ficar só naquela, porque aí conquista. E humildade, mas muita humildade. Cuidado, olhar no olho, prestar atenção, verdade, humildade, disciplina. E uma boa história para contar. Uma história de sucesso, porque você já é poder. Desde o momento em que você é um pré-candidato, você já é poder. E o público gosta de estar perto do poder. O eleitor, ele precisa do poder, ele precisa olhar no olho. Até eu estudei que o candidato não deva usar relógio. Olha, ó. Exatamente. Eu não gosto. Por quê? Porque na hora, a pessoa tá ali falando com você, aí você faz assim, ó. Quer ir embora. Sabe? Quebra aquela hegemonia, sabe? Ô, Tereza, assim, você falou que você trabalha mais pro coletivo e individual, sim. Sim. Na tua história, se você quiser falar um nome aqui, você até pode falar. Pode não estar mais entre nós, mas eu acho bacana isso, até para essa nova geração. Nesse seu transitar politicamente, houve alguém que você conseguiu trabalhar ou não conseguiu trabalhar? Pô, queria muito ter trabalhado com fulano de tal, deputado, senador, presidente, ou isso ainda tá numa perspectiva, ou o que você já faz já te contempla? Entendeu a pergunta? Entendi. Já me contempla, porque eu queria um dia ser palestrante para tocar no coração das pessoas, para as pessoas se tornarem pessoas melhores. Hoje, resumindo meu trabalho, eu sou uma analista comportamental, para trabalhar a performance da pessoa que queira. Mas as pessoas com quem eu trabalhei, posso falar das pessoas que eu trabalhei? Elas sempre acreditaram em mim, entendeu? Então, eu tive uma sorte danada, né? Eu trabalhei com o Conde, eu trabalhei poucos meses, mas trabalhei com um período mínimo lá, com o César Maia, uns 3 meses só. Depois eu trabalhei também com o Luiz Carlos Ramos, que até hoje ele me indica para os partidos que quiserem. Eu trabalhei para o Bispo João Mendes de Jesus, da Universal. Foi muito interessante o dia que eu tive que dar uma palestra. Quando eu me via, meu Deus, como eu vou ministrar uma palestra para um bispo com uma equipe, né, 90% de profissionais da Universal, né? Mas foi muito rico para mim, que eu fui à Bíblia procurar o que eu falo dentro da Bíblia, né? E uma das coisas que Cristo disse quer ser um servidor, sirva primeiro, né? Então, não, você quer ser servido, sirva primeiro, né? E o Pedro Porfírio Sampaio, que me deu uma chance de ocupar um cargo naquela época muito alto. Eu me tornei superintendente dos programas sociais do Rio e foi eu fiz até de frente para trás, mas de trás para frente. Mas foi um período em que eu trabalhei com população de rua, trabalhei com a questão do mercado de trabalho, trabalhei com prostituição. Uau. Na época eram 330 assistentes sociais, 1.640 funcionários. Era uma mini prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Se você... eu tive uma experiência que coordenei a campanha do cantor Vaguinho ao Senado. Ele teve 1.296.000 votos. Pra caramba, hein? Do cantor Vaguinho. Então, eu tive experiências muito ricas, sabe? Muito ricas, que me fizeram cada vez mais tentar entender o ser humano, tentar entender o que é grupo, o que é time, o que motiva. E eu sou palestrante de sacudir. Grupo é diferente de time? O grupo, aquele grupinho. O time, quando um jogador vai jogar a bola, não tem ninguém lá no gol, alguém tem que ir lá para substituir. Isso é um time. E quando se fala em grupo, fica aquele grupo assim isolado, pertence ao grupo do fulano, pertence ao grupo do ciclano. E time não, pertence ao time, ou seja, está integrado. Então, para um candidato, ele precisa de um time. De um time, porque... Não de grupo, precisa de um time, porque o time, se está pegando ali na área de informática, vai lá e ajuda. Se está precisando de alguém na rua, vai lá e ajuda. Se está precisando de alguém dirigindo naquele dia porque o motorista passou mal, candidato não pode ser motorista não, tá? Candidato não pode ser motorista do seu carro enquanto tá correndo de 8 a 12 agendas por dia, hein? Candidato tem que ter alguém dirigindo para ele. Desculpe aqui
Porque os candidatos que forem dirigir, a última coisa que ele vai prestar atenção é na direção. Vai pensar no fulano que não foi, na gasolina que faltou, no fulano que não conseguiu fazer a dobradinha. Então é isso. Tereza, a gente tá chegando ao final. Tá. E eu espero que você esteja gostando. Muito. Né? Essa câmera aqui, ela é exclusivamente sua. Oba. Você tem a oportunidade de falar suas redes sociais, né? Falar a rede social da sua filha, que você quiser. Que eu vou terminar o conto aqui hoje aqui com esse gratidão aqui, que eu achei tão bonito aqui. Obrigada. Mas eu quero que você fale suas redes sociais e deixe uma palavra, uma mensagem aí. Cobra alguém que tá te devendo. Não sei. Fica à vontade. Quero agradecer a você, Anderson Bravo, por essa oportunidade. Quero te dizer que teve uma coisa que eu percebi em você, estou falando para todo mundo, que é muito importante, é esse teu bom humor. Eu fiz uma monografia sobre a importância do bom humor como uma atitude agregadora, né? E acabei estudando, e as pessoas que têm bom humor são muito inteligentes, são acima da média, né? Então, a vocês, tenham um bom humor. Todos nós temos problemas, mas... Desculpa interromper essa... Eu trouxe um doutor aqui, um médico, ele é especialista em cannabis. Sim. E aí ele mostrou na ciência que todos nós temos dentro da gente uma substância que produz cannabis. Olha isso. E aí, quem tem muito é a anandamida que fala. Sim. Acho que é a anandamida. Se eu falei errado aqui, depois você pesquisa. Aí eu falei assim, pô, então eu tenho a beça. Ele falou, meu irmão, você vive rindo, você deve ter muito em excesso. Eu já estou chapado, já sem precisar fumar. Mas é que geralmente quem tem bom humor, ele tem a sacada de pensar no problema, mas ele vai logo para a solução. Peraí, eu tenho um desafio para encarar. Então que vocês tenham, todos nós temos problemas, mas que vejam os problemas como desafio. Procurem desenvolver cada vez mais o seu autoconhecimento. Procurem pensar sempre positivamente. Procurem agradecer. Em tudo por tudo dai graças, e não fui eu que disse. E quero agradecer a doutora Daniele Martins, que foi a pessoa que me indicou para que eu viesse a esse podcast. Agradecer a todas as pessoas que até então me ajudaram. E quero propor um podcast com vocês duas. E vai ser muito bom. Vocês duas aqui. Vai ser muito bom. Vamos marcar uma data sobre isso. Muito obrigada. E eu estou à disposição, porque eu me preparei nesses 2 anos para que hoje eu possa atender vocês pré-candidatos, fazer um trabalho com o time de vocês, fazer trabalho com o partido de vocês, se assim o quiserem, né? Estou à disposição. E principalmente os de primeira vez, que quiserem fazer um processo de coaching, eu estou à disposição, que é um processo muito rico, muito interessante. O meu Instagram é @terezacurimastercoach.com. E se também botar lá no Google Tereza Coure, vocês vão ver lá o meu Facebook, eu não vou me lembrar agora. E o meu telefone para contato. Tem o meu site, terezacure.com.br. Tereza com Z, coure.com.br. E o meu telefone eu vou botar aqui também. 21 97199 3131. Eu desejo conversar com pessoas que se permitam a se tornarem, que queiram pessoas melhores. Tá bom? Muito obrigada. Tereza, eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Eu sempre termino o Conta Aqui, eu acho que você percebeu isso, o Conta Aqui ele não tem um viés religioso. Mas eu sempre termino o Conta Aqui com um pensamento bíblico. Amém. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. E dentro de mim tem muito da palavra de Deus. E de alguma forma simples eu tento compartilhar com as pessoas que vêm à mesa e que nos assistem a palavra de Deus. Eu não trago nada anotado, eu permito que durante a conversa, enquanto as pessoas vão falando, eu me permito ser um instrumento de Deus. E sobre tudo que a gente falou aqui, você me surpreendeu com esse presente aqui. Está escrito em Provérbios que quando você presenteia, você será levado na presença dos reis. Amém. Isso está escrito na Bíblia. Quando você entrega presente, você será levado à presença dos reis. A sociedade atual vive uma crise de identidade. Sim. As pessoas vivem suas crises de várias formas. E essa fala não é uma fala de julgamento.
Mas quando você entende o poder da gratidão, de ser grato, talvez você não tenha um nariz que você queria ter e você sonha em fazer uma cirurgia e você não conhece, mas se você agradece a Deus por respirar sem aparelho, você está num processo diferenciado. Você não tem um emprego que você queria, mas você consegue ter um emprego que te paga, que você consegue sustentar tua família, seja grato. Quando você tem uma pessoa como a Tereza ao seu redor, e você que é um pré-candidato, ou você que simplesmente é um profissional, muito se fala de Salomão, da sua sabedoria. E o que poucas pessoas percebem é que o que determina a sabedoria de Salomão não era aquilo que ele fazia, era quem ele agregava. Então Salomão, ele ia em outras nações buscar profissionais para atuar em áreas que ele não dominava. Então sabedoria não é você ser um dominador sobre vários assuntos, é você agregar perto de você pessoas que têm o que oferecer. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, viu? Obrigada, Volte quantas vezes você quiser, obrigada, viu? Quero agradecer mais uma vez aos estúdios BK, agradecer ao Lucas Geiger. Obrigada, Lucas. O Lucas é a minha voz. Tu lembra que o Silvio Santos tinha o Lombardi? Tinha. Né? E que o Ratinho tinha um Sombra? Sim. É aquela voz que o pessoal quer Sim, saber que é. Então, sim. eu tenho o Lucas. Fala, Lucas! Essa é a voz. Ô, gente, se inscreve aí no canal. Eu já falei isso aqui. Quem imaginei que um homem aos 50 anos ia falar, se inscreve no meu canal? Irmão, isso é complicado pra mim que vem de São Gonçalo, entendeu? Que sou que nasci em 74. Falar essa frase, se inscreve no meu canal, é um negócio complicado. Então colabora aí, compartilha e até o próximo Conta Aqui. Peraí, termina não. Peraí que a Tereza vai falar. É um dedinho, esse é o meu símbolo, dedinho com dedinho. Ah, é? Pra gerar energia. Gostei. Energia pra todos. Olha aí. Obrigada. Essa que vai pro ar. Essa que vai pro ar, energia. Até o próximo Conta Aqui, valeu! Obrigada.